Olá pessoal, no último vídeo nós estávamos falando sobre a física do exercício, né? E daí a gente viu que para erguer um corpo de 100 newtons aplicávamos uma força de 900 newtons. Isso se devia ao fato de que o músculo que estava fazendo o trabalho, né, funciona, toda a musculatura e a estrutura óssea funciona como uma alavanca interpotente, ou seja, a força potente está entre o ponto de apoio, que no caso é o cotovelo, e a força resistente que estava lá na mão segurando o peso, né? Bom, e falei que a eficiência dos animais, nossa, por exemplo, é muito baixa, né? Então vamos falar um pouco mais sobre essa eficiência do ponto de vista da física agora, né? Do ponto de vista da física que foi o trabalho físico realizado. Então veja, foi necessário uma força de 900 newtons para erguer um corpo cujo peso era de 100 newtons. Bom, e qual foi o trabalho realizado por isso? Então, para a gente saber o trabalho realizado, a gente tem que ver o quanto foi deslocado aquele corpo, né? O quanto a força-peso, né, foi submetida a um deslocamento. Então, para a gente pensar nisso, a gente tem que lembrar o seguinte: mesmo que o movimento do corpo tenha sido este daqui com o braço, né, descrevendo um semicírculo mais ou menos, o que vale não é tudo isso. O que vale é apenas o deslocamento na direção do peso. Então, exatamente o quanto ergueu o peso, o quanto levantou do ponto inicial. Então, só isso que nos interessa. Então, a força que é paralela, né, aplicada, não conta para o trabalho, só conta aquela que está na mesma direção, no sentido contrário da força-peso. Então vamos supor que se o braço tem 36 centímetros aqui, o antebraço 36 centímetros, o movimento de semicírculo aqui vai contar duas vezes o tamanho dele. Então digamos que o corpo tenha sido erguido em 72 centímetros. Né? Não é bem isso, nós vamos usar 72 centímetros que o corpo foi erguido do chão. E multiplico pela força-peso do corpo para eu ter o trabalho mecânico que foi realizado. Então, o trabalho mecânico, então o trabalho é a letra W, tá, oficial, ele é os 100 pesos, os 100 newtons de peso do corpo, vezes o deslocamento efetivo, né? Ou seja, o deslocamento na direção da força-peso. 0,72 metros. Isso aqui vai dar 72. O que? Newtons metro, joules. Então, o trabalho realizado, o trabalho mecânico realizado foi de 72 joules. Podemos pensar também numa outra unidade de medida, que é a caloria, que é muito mais comum, né, se falar em calorias. Para cada caloria, temos 4,186 joules. Então, pode ser 4,2, tá? Vou arredondar isso aqui para 4, para ficar mais fácil da gente entender. Então, esses 72 joules, divide isso por 4, vai dar 18 calorias. Então, veja que naquele movimento, a energia necessária ali foi de 18 calorias necessária para erguer o corpo, né? O trabalho resultante ali foi de 18 calorias ou 72 joules, ok? Mas o trabalho que foi feito pelo músculo, pelo corpo, então o raciocínio é o mesmo. Só que agora a força não foi de 100, foi de 900. Então é os 900 newtons vezes o 0,72 metros. Isso vai dar 630, 648. 18, 648 joules.
648 joules. Dividindo isso aí por 4, eu vou ter 162 calorias. Ok? Então, o trabalho muscular foi de 162 calorias. Então, fazendo lá 10 flexões, 1.620 calorias. Né? 3 sessões disso, então vamos multiplicar isso por 3. Então, é essa a questão lá, né, da academia, de se desenvolver a musculatura. Agora, qual que foi, então, a eficiência, né, do nosso trabalho muscular? Qual a eficiência do nosso trabalho muscular? Então, se eu for calcular a eficiência, é a mesma coisa que eu estiver pensando em rendimento do nosso trabalho, é a razão entre o trabalho realizado mecânico dividido por quanto eu tive de gastar para realizar aquele trabalho. Então vai ser os 72 dividido pelos 648, que é a mesma coisa que fazer 100 dividido por 9. Isso vai dar 0,11 aproximadamente. Então, o rendimento mecânico da nossa máquina é de 11%. Então, esta aí é uma outra forma de interpretar o mesmo exercício, tá bom? Valeu, dá um like aí.